Nossa aula hoje será sobre a proclamação da República. Antes do período republicano no país, tinha uma monarquia, que era um só político no poder, um só rei. Essa monarquia era autoritarista e todos os direitos, tudo era voltado somente para o rei, né, e seus aliados. Com isso, os cidadãos eles ficavam revoltados, pois eles queriam os seus direitos, né? Eles queriam fazer parte da política. Então, antes mesmo de acontecer a proclamação da República, existiam rebeliões desses cidadãos nas buscas por seus direitos. Né? República quer dizer coisa pública, então essas rebeliões elas existiam apenas para que os cidadãos pudessem ter o que era seu por direito. Em 1870, aconteceu o fim da Guerra do Paraguai. E com o fim dessa guerra, a monarquia ela passou a ter crises, entrando assim em decadência. E logo após o fim também dessa guerra, aconteceu o Manifesto Republicano, que trouxe novas ideias para as pessoas que queriam a república, né? Que queriam ter os seus direitos. Também foi organizado um golpe contra a monarquia em 1889 pelo Grupo Consistente, e esse golpe deu certo. Então houve assim, a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca ele entrou na nova administração na fase de transição da monarquia para a república, né, um período em que o país ele estava passando por transformações intensas, porque estava saindo de uma monarquia autoritária para uma república que visava os bens dos cidadãos. Na administração de Deodoro, o país ele passou por uma grande crise política e econômica. E também nesse mesmo período existiam grandes disputas políticas entre grupos positivistas e liberais. Né? Os positivistas eles queriam uma república autoritária que promovia a modernização à força. Já os liberais eles buscavam a criação de uma Assembleia Constituinte que criasse uma Constituição liberal com enfoque no federalismo e que trouxesse benefícios tanto para quem estava à frente como para os cidadãos. O governo de Floriano Peixoto foi o segundo governo no período republicano e ele entrou no governo logo após a renúncia de Deodoro. Dois marcos importantes que aconteceu no período que Floriano estava no poder foi a Revolta de Armadura e a Revolução Federalista. Para ele, era necessário a imposição de um governo autoritário que consolidasse a república, mas colocasse os monarcas no controle também. Floriano ele se elegeu ilegalmente, pois na Constituição de 1891, caso estivesse a renúncia de algum outro governo, teriam que ser feito em seguida uma nova eleição. Mas Floriano se elegeu mesmo assim e o parlamento ele ignorou a lei. Pisaço geral sobre a Primeira República, entrando aí nas questões de dominação, de resistência. Então fiquem ligados nessa aula. Então, pessoal, eu vou começar aqui com os questionamentos em torno do estabelecimento da Primeira República, né? Que a gente vê aí as famílias mais poderosas de cada estado, ou seja, as oligarquias estaduais, passando a ter um enorme poder político. E essas oligarquias, para se manterem no poder, os políticos que eram aí, vindos aí de famílias muito poderosas de cada estado, induziam os eleitores a votarem nos seus candidatos, e muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis, daí chamado coronelismo. Né? Então, esse coronel eles usavam da troca de favores para conseguir votos. E em troca desses favores, eles exigiam que votassem nos candidatos que eram indicados por ele, né? E esse voto ele era controlado aí pelo coronel, por isso que era chamado voto de cabresto. Nesse período também a gente tem aí grandes fraudes eleitorais, né? Para poder essas oligarquias continuarem no poder. Né? A gente vê, adentrando nessa questão de oligarquias, a questão da política dos governadores, que eles usavam as mesmas práticas de troca de favores, de corrupção eleitoral, para que as oligarquias, né, ajudassem a eleger tanto deputados como senadores favoráveis ao presidente da República, né,
E ele, por sua vez, retribuía o favor liberando verbas, benefícios, apoio político, né? E assim essas oligarquias se mantinham no poder por muito tempo, né? A gente tem aí a prática aí muito conhecida de oligarquias, a prática do café com leite, né? Que é a política do café com leite, que é essa aliança entre São Paulo, produtora de café, e Minas Gerais, produtora de leite, que eram duas grandes potências que ficavam se intervindo aí no poder, né? Para poder controlar, né? Controlar e se manter aí no poder, na cadeira da presidência. Então, juntamente com isso, a gente tem um processo muito grande de urbanização e de modernização na Primeira República. E alinhando a esses questionamentos, a gente tem um crescimento muito acelerado das indústrias, um crescimento muito acelerado na urbanização, né? A questão da imigração é muito forte nesse período, principalmente em São Paulo, que era uma cidade que era muito atrativa, né? A gente também tem a questão da modernização no Rio de Janeiro, né, a questão da Belle Époque, que é a busca da modernização e civilização, né, que chegando aí no Brasil, se espelhando aí nas cidades europeias, principalmente aí a França, que era um símbolo de modernidade. Então a gente tem esse período de modernização muito acelerada, que fica conhecida como Belle Époque, que é uma expressão francesa que significa bela época, né? Então, atrelados a isso, a gente tem aí também a questão da revolta da vacina, que a gente tem uma modernização sendo muito acelerada no Rio de Janeiro, uma modernização que foi imposta aí, né, que deveria ser posta em prática de cima para baixo, né, e assim, casas foram sendo demolidas, né, pessoas foram sendo desabrigadas, né, pessoas colocadas aí para as periferias, né? Então a questão da vacina também sendo obrigatória, né? A questão da vacina contra a varíola, daí adentra Oswaldo Cruz, né? Um médico Oswaldo Cruz, tudo isso leva a uma revolta popular, porque as pessoas elas estão chateadas com essas imposições que o governo dava, com essas obrigatoriedades que o governo dava, entendeu? Eles tiravam deles e obrigavam eles a fazerem coisas, entendeu? Então, tudo isso tem um contexto social por trás. Essa revolta, ela tem um contexto social bem específico por trás. Adentrando nisso, a gente tem também a questão dos movimentos operários naquele momento, que a gente tem aí o crescimento um crescimento aí industrial muito forte, a questão aí da modernização muito forte nesse período. Então a gente tem aí um ambiente muito insalubre, a questão aí das 14 até as 16 horas de trabalho, muito exaustiva, salários baixos e tudo isso deu muita visibilidade e impulsionou muito para movimentos operários começarem a surgir. Ideologias começam a surgir, como o socialismo, que era a criação de uma sociedade igualitária, né, sem classes sociais. Vai surgindo também o anarquismo, que também aí, almejava a destruição, né, do Estado. A gente vê aí a luta pelas 8 horas de trabalho, greves sendo colocadas em prática. Então a gente tem todos esses acontecimentos advindo aí da Primeira República.